Programa de Incubação e Formação de Startups. Este é o tema da nossa live de hoje. Eu já estou aqui com o professor Roberto Guerra. Ele é coordenador de empreendedorismo e incubação na UFPE. Ele vai falar um pouco dessa coordenação, dela estar localizada, vai explicar tudo bem direitinho para todo mundo entender como é que funciona isso na UFPE. Bom, eu sou professor do Departamento de Ciências Administrativas, né, o departamento lá do CCSA, Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Também sou vinculado ao programa de pós-graduação em Hotelaria e Turismo e fiz uma trajetória como aluno da UFPE já de algum tempo. Há quase 2 anos, né, eu integrei a equipe da DINE e nessa coordenação de empreendedorismo e incubação. A gente pegou um momento muito profícuo para a inovação dentro da universidade pública, porque finalmente o marco legal da inovação ele ganhou, né, as diretrizes finais para ser implementado. Então, assim que eu entrei na diretoria, um pouquinho depois, né, houve a aprovação da política de inovação da UFPE em fevereiro de 2019. Então, a política é jovem, né, porém, com a velocidade que esse marco legal vem ganhando, ela já precisa de algumas atualizações. Veio a pandemia, mas a gente não parou. Acho que é importante ressaltar, né, que são várias atividades da universidade que não pararam, né, mesmo com o isolamento e com o trabalho remoto. E uma das questões que a gente não deixou de lado foi o programa de incubação e formação de startups, né, e acesso ao polo tecnológico. Então, ele foi um processo totalmente virtual. O edital foi lançado em maio de 2020. Mas desde março, já na fase do isolamento, ou seja, na segunda quinzena de março, né, a equipe toda da diretora da coordenação de empreendedorismo, né, passou por um treinamento. Um treinamento inspirado em 2 metodologias muito importantes para a incubação, que é o CERN e o iCorps, né, que são metodologias ligadas à Amprotec, né, Associação Nacional que organiza parques tecnológicos, incubadoras de empresa, que de algum modo certifica e organiza a atuação desses entes, e a gente desde o início tem como meta, no futuro próximo, né, passar por essa avaliação. Professor Roberto, essa live aqui, o nosso Instagram tem muitos alunos, e esse tema interessa muito para quem está estudando, para quem quer empreender, para quem está na empresa júnior. Então, eu queria que a gente desse um caráter até meio, eu costumo às vezes dizer para o entrevistado, didático. Tem a ProPesqui, que é uma pró-reitoria nova. A gente antes tinha a ProPesc, ela se dividiu, e aí a gente de um lado agora tem a ProPG, que é de pós-graduação, e temos a ProPesqui. Então fala um pouquinho, a gente tem a ProPesqui, aí dentro dela tem a DINE, e na DINE a gente tem o Polo Tecnológico e Criativo da UFPE, e aí vem a questão do edital, da sua coordenação. Então vamos fazer assim um desenho, claro, para que as pessoas entendam. Como você bem falou, né? Acho que é uma das pró-reitorias mais jovens, né? Isso. Ela foi fruto da reforma administrativa desse ano e ela está alicerçada nesses 2 principais eixos que ela traz no nome, né? A pesquisa e a inovação. Né? Então, são as suas 2 diretorias. A diretoria de pesquisa, a DPQ, e a DINE, que é a diretoria de inovação e empreendedorismo. Então, seguindo esse caminho, ProPesqui e DINE, né? A DINE está organizada em 3 eixos, que são as nossas coordenações. A coordenação de empreendedorismo e incubação, a qual eu estou à frente, a coordenação de propriedade intelectual, com o professor Rafael Guimarães está à frente, lá da genética, e a coordenação de transferência de tecnologia, com o professor Geraldo Maia, lá da eletrônica e sistemas, está à frente como coordenador. Né? E aí nós temos assessores, né, professores, colegas, né, no meu caso divido essa coordenação com o professor Gilson Ludmer, também do DCA, né, ele é o assessor de empreendedorismo e incubação, e a nossa equipe de técnicos. Então, nós estamos organizados dessa forma. Com a organização agora e a sistemática do polo tecnológico e criativo, né, o polo tech, o que acontece? Ele se vincula à coordenação de empreendedorismo e incubação, porque dentro do polo que a gente vai ter as startups, os contratos, né, as relações estabelecidas entre essas empresas e projetos criadas pelos nossos alunos com a universidade. No entanto, é importante frisar para a comunidade toda que não é apenas empreendedorismo. Né? A gente também tem como um foco e um objetivo conseguir realizar transferência de tecnologia. Por isso que uma das características importantes desse edital é que ele buscou, né, encontrar talentos de alunos de graduação
pós-graduação e até mesmo, né, aqueles pesquisadores que estavam realizando pós-doc na universidade. Então, é uma nova forma de encarar essa incubação dentro da universidade, que é tentar atrair esses talentos que já trabalham com o desenvolvimento da pesquisa, desenvolvimento de tecnologia, seja tecnologia mais hardware, até aquelas mais softs, desculpa, né, de todas as áreas, para que eles conseguissem criar essas empresas, né, transformar essas ideias em negócio, mas que tenham como diferencial o conhecimento científico, que é, claro, uma das nossas maiores vocações enquanto universidade. A DINE, né, a diretoria, ela já existe há um certo tempo. Ela chegou a ser chamada de DINE positiva, agora ela, novamente, o nome é apenas DINE. Então, fala um pouquinho da DINE, não precisa ter uma longa história, mas vamos deixar as pessoas entenderem um pouquinho, e desse polo tecnológico. O ano passado, Vitória, por conta de um projeto internacional que eu faço parte, a gente montou uma linha do tempo da inovação na universidade. E na montagem dessa linha do tempo, a gente viu a criação da DINE lá em 2000, lá no início da década de 2000. Então, ela tem, assim, aproximadamente 20 anos, tá? Em 2003, a gente teve a Política de Propriedade Intelectual da Universidade, UFPE. Então, foi um documento que regia essa relação de propriedade intelectual, né? E por aí vai. Então, por isso que essa data lá atrás está uma coisa meio nebulosa, eu preciso checar isso. Mas é entre 2000 e 2003 que realmente uma estrutura voltada para a inovação é criada na universidade. É o reitorado de Mozart, né? Vejamos. Isso. E ao longo desse período, né, a DINE ela começa a se consolidar. Em 2015 é criada a Incubadora Positiva. Depois a DINE se transforma em Positiva, Diretoria de Inovação da UFPE. Então, de 2017 até 2020 ela tem esse nome. E agora ela retoma, né, o termo DINE. E a gente está nessa fase, junto com a Supercom, aliás, de reorganização de identidade visual, de logotipo, né, de imagem, né, de cara, vamos dizer assim. Então, são aproximadamente 20 anos, né? É pouco tempo? É pouco tempo. No entanto, para a realidade do Nordeste, é um tempo considerável se a gente faz um recorte das universidades federais ou as estaduais. Aquelas que têm destaque nessa área, a Federal da Paraíba, a Federal de Campina Grande, a própria UFBA, a UFC, né, elas também começam a se organizar para a inovação a partir da década de 2000. O que é o polo tecnológico, né? O marco legal da inovação, ele traz para a gente algumas definições, formatos de funcionamento, né, da inovação dentro da universidade. O que é uma empresa incubada, o que é uma empresa pré-incubada, o que é uma empresa associada, né, o que é um polo, o que é um parque tecnológico. Né? Então é importante que a gente entenda que essa nomenclatura de polo é justamente uma construção dentro do marco legal daquilo que a gente pode entregar no curto prazo, que são empresas incubadas de pequeno e médio porte, né, que se graduam na incubação, ou seja, quando elas se formam na incubação, e elas continuam tendo um vínculo com a universidade. Então, elas se transformam numa empresa associada e formam esse polo tecnológico. Que tipo de empresa ele abriga, né, um polo? Tem a pré-incubação, depois ela é residente, depois ela vira associada, é isso? Uma empresa pode seguir esse caminho? Isso. Ela pode seguir esse caminho, não é uma obrigação. O que é uma pré-incubada, né? Ela é um projeto. É quando esses integrantes desse projeto, eles estão ali fortalecendo essa ideia e se deslocando da lâmpadazinha, né, aquela coisa da ideia típica, para um modelo de negócio, para construir um MVP, que é um termo que no ambiente de startup todo mundo ouve, que quer dizer mínimo produto viável em português, né, já traduzindo. Mas o MVP, que é a sigla em inglês, é o termo corrente. Então, a pré-incubação, ela tem essa previsão de durar 12 meses, podendo ser prorrogada por mais 12. Por que esse prazo ele é tão grande frente a outras incubadoras? Porque nós não somos uma incubadora de software, que é o que a gente ouve muito falando, que pré-incubam em 6 meses, porque é um MVP mais rápido de ser feito. A gente recebeu alunos que trabalham com petróleo, alunos que trabalham com TIC voltado para a educação, então são tempos muito distintos. Concluiu a pré-incubação, passou pela trilha da pré-incubação, ele vai ser avaliado por uma banca externa. A banca de avaliação dos pitches, outra palavra muito comum, né, com incubação e startup, que é aquela apresentação rápida e pontual do seu negócio, ela foi feita por membros externos da DINE.
porque a gente quer dar esse componente muito profissional mesmo para esse programa, né? Ao final desses 12 meses, a gente vai ter essa avaliação e a gente vai ver se aquela empresa pré-incubada, ela realmente conseguiu, né, sair do plano da ideia e ir para agora um plano de negócio. Ela tem um MVP, ela já tem um cliente potencial, ela já tem alguém que usou, que testou e que validou aquela solução. E aí ela pode ser convidada a ingressar no programa como uma incubada residente. A incubada, ela já vai ter uma janela de tempo de 24 meses, porque aqui já não é mais o mínimo produto viável, você já tem que ter o produto acabado, né? O produto já indo para o mercado, já sendo validado realmente no cotidiano do consumidor, aquela coisa toda. Então, por isso que ela tem essa janela de tempo maior. Se formou como empresa incubada, né, e havendo interesse de ambas as partes, da universidade e da empresa, desse vínculo continuar existindo, ou seja, o vínculo com um laboratório, com um grupo de pesquisa, ela agora assina um contrato com uma empresa associada e ela vai formar o polo tecnológico. Certo? Então ela vai caminhar com as suas próprias pernas, não há mais uma trilha de formação, porém ela continua vinculada à estrutura da universidade. E aqui reside uma outra coisa importante também, Vitória, que o Marco Legal trouxe, é que um sistema de incubação, quando ele está montado, ele chancela que essas empresas privadas, né, são empresas formadas por alunos, né, e tudo, mas são empresas de mercado, elas possam estar dentro da universidade, de maneira legal. Então é por isso que a gente construiu a política de inovação, é por isso que a gente construiu esse edital. São textos com várias marcações de lei, indicação de decreto, indicação que possibilita que essas empresas estejam aqui dentro e que consigam, né, ter esse vínculo com pesquisadores, laboratórios ou grupos de pesquisa. É bom você dizer onde fica fisicamente esse polo, as pessoas localizarem no campus Recife. A gente está localizado no prédio da DINE, que é um prédio que funciona próxima à entrada do núcleo de educação física, ali no início do campus. Nos fundos da casa do estudante atual, né? Então é logo na entrada, perto do NTI, assim que a gente entra ao lado esquerdo. No entanto, Vitória, existe um plano de ocupação do edifício da Sudene, né? Edifício Celso Furtado, e uma das lâminas de uma torre daquele edifício, né? De uma ala que chamam, uma lâmina vai ser dedicada ao polo, onde a gente vai ter ambiente de coworking, empresas instaladas nas suas salas de reunião. É um ambiente muito interessante. Como a Positiva planeja combinar a pesquisa acadêmica com a chance de transformá-la em negócios para o mercado? Como prospectar e fomentar práticas empreendedoras nos alunos? A gente tem uma série de programas, né? Programas que a gente já vinha planejando, né? E outros que a gente quer pôr em prática o quanto antes. Um deles é um apoio às disciplinas de empreendedorismo e inovação que já existem na universidade, né? Então, a política de inovação ela prevê a implementação do programa EMI, que é um programa para educação, empreendedorismo e inovação. Um dos trabalhos que a gente fez foi mapear curso a curso, e a gente mapeou, né, que nos 3 campi existem iniciativas de empreendedorismo e inovação. Daquelas mais conhecidas, né, como, por exemplo, as que já existem para administração, por exemplo, ou as do SIM, né, como Projetão, que é um grande exemplo de como o ensino, né, a graduação, ela pode fomentar... É um modelo de sucesso, né, o Projetão. Um modelo de sucesso incrível. Existem algumas ações que são transversais à DINE ProPesqui com outras pró-reitorias, então a gente quer ter um trabalho com a Prograde. Além disso, a gente recebeu para esse edital desse ano 33 inscrições. Dessas 33, né, a gente fez uma pré-seleção, que era uma pré-seleção de checar a parte documental, vamos dizer assim, mas também de já checar o nível de maturidade daquela ideia que foi inscrita. E aí a gente viu que 11 daquelas ideias ainda não estavam prontas, né, nem para incubação. Só que a gente acredita que uma cultura empreendedora dentro do ambiente universitário, sobretudo junto com os alunos, ela precisa ser construída continuamente. Então a gente não queria simplesmente perder do radar esses 11 grupos, vamos dizer assim. Então a gente correu nos parceiros, aqui eu queria agradecer ao Sebrae Lab, né, que é o braço de inovação, né, do Sebrae Pernambuco, a Conceição Moraes, uma super parceira. E Conceição, ela customizou uma imersão, e a gente vai promover essa imersão para, desses 11, 9 grupos toparam fazer, então são mais ou menos uns 25 alunos, que agora no mês de setembro eles vão estar nessa imersão. Por que a gente quer com isso? Que na próxima chamada, no próximo edital, eles voltem com essa ideia mais robusta,
madura, né, mais competitiva, porque realmente é um trabalho de formiguinha a gente conseguir colocar esses alunos para olharem para o empreendedorismo e inovação como uma chance de construir um futuro, não só uma carreira, mas um futuro, né, uma relação com a sociedade e com o mercado. Como é que é o ecossistema, né, como ele está formado hoje, e as áreas de interesse do polo? A UFPE, ela trabalha com áreas estratégicas, né, que foram áreas mapeadas e agrupadas a partir das competências existentes dos seus pesquisadores, de grupos de pesquisa, laboratórios, né, as vocações que a gente tem. Então, são 8, né, saúde e biotecnologia, biotech, que é algo que a gente vem trabalhando, né, em inovação, nessa junção de tecnologia com saúde, energia, petróleo, TIC, tecnologia da informação e comunicação e economia criativa, materiais e nanotecnologia, engenharia 4.0, meio ambiente e biodiversidade, ciências humanas e desenvolvimento social e ciências do mar, oceanografia e risco ambiental. Então, você vê que são eixos que, se a gente parar para olhar, eles abarcam a universidade como um todo, né? Não há área que fica de fora dessas áreas de interesse. E a gente adotou, então, essas áreas de interesse da UFPE como áreas de interesse do polo. Dessas áreas, a gente foram aprovadas para pré-incubação e incubação empresas de 6 áreas, dessas 8. Né? Nesse edital agora de maio. Nesse edital agora de maio. Isso. Das 8 áreas, 6 foram contempladas, vamos dizer assim, pelos selecionados. 7 na área de inovação em saúde, 6 na área de engenharia e tecnologia 4.0, 4 em meio ambiente, 3 em energia e petróleo e gás, 1 em TIC e 1 em ciências humanas. Então isso acho que já é algo muito motivador para a gente e que nos deixou muito contente de ver que existe inovação e existe empreendedorismo do mais exato ao mais humano, entendeu? Do mais tecnológico ao menos tecnológico também. Professor Roberto, esse edital de maio, em que etapa ele está? O edital hoje a gente já está em funcionamento. Né? Dia 24 a gente teve início oficialmente, né, na incubação, na formação dessas startups. A gente teve o evento oficial de abertura com a presença do nosso reitor, vice-reitor, dos secretários de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco e da Prefeitura do Recife. Foi uma manhã intensa, foi de 8 ao meio-dia, com várias atividades. Uma foi com as nossas autoridades, depois nós fizemos uma fala pública sobre o funcionamento do polo e tivemos um pitch público de 3 dessas empresas, né, 2 incubadas e uma pré-incubada, e depois um encontro com atores do ecossistema local de inovação. Então a gente teve o pessoal da Jump, do Porto Digital, do Sebrae Lab, da SecTi. Então a gente realmente tem um envolvimento com o ecossistema. O objetivo desse edital, eles foram 2 objetivos fundamentais, né, que era estimular a criação e consolidação de startups desenvolvidas na universidade e com alto grau de inovação. Pode parecer até um objetivo muito grande, muito alto, nessa coisa do alto grau de inovação, porém a gente viu que isso é possível. A gente realmente tem talentos aqui dentro, a gente tem soluções inovadoras realmente muito robustas. E o outro foi fortalecer a geração de negócios relacionados a pesquisas desenvolvidas na universidade. Então, mas é só reforçar que o Polo Tech, né, ele é um polo de empreendedorismo e de transferência de tecnologia. Não só depositar a patente e ter a patente concedida, mas conseguir fazer com que esse conhecimento alcance a sociedade, né, por meio da criação de empreendimentos. Professor, com esta pandemia, o que é que afetou na implantação do edital, do desenvolvimento do projeto, né? Certamente ele foi afetado. Então, o que é que afetou por conta dessa pandemia? Tudo. Tudo, porque a gente primeiro foi ter que pensar uma incubação virtual. Né? Então isso já é um desafio, porque já seria algo novo para a gente. É uma turma piloto, porque é a primeira vez que esse formato está sendo implementado. E o virtual nos impõe também aprendermos, né, como utilizar as ferramentas que a gente tem de gestão de conteúdo, de informação, para fazer a coisa acontecer. Aí a gente viu que o Porto Digital fez a incubação dele virtual. A gente, é possível. Né? A gente viu editais no Sul, Sudeste acontecendo. Não, então vamos lá, né? Vai ter que ser, porque também parado não tem como ficar. E você perguntou onde o edital está, né? Em que momento? Ele já está em marcha. A gente hoje está com 4 empresas incubadas e 18 pré-incubadas recebendo os treinamentos. A gente agora vai ter
uma parte burocrática de contratos, termos de confidencialidade, que precisa de uma assinatura física, porque realmente é importante, mas a gente vai fazer umas coletas num dia marcado, com toda a precaução possível, porque realmente é uma parte do documento que a gente não conseguiu virtualizar 100%. A gente teve o primeiro edital do programa. O próximo deve sair no primeiro semestre de 2021. Então, final do primeiro semestre. Então, quem está vendo, está pensando em participar, o que é que essa pessoa já pode ir se preparando? Primeiro, formar um time. Né? E eu acredito muito, e do que a gente viu que faz uma proposta ela ser mais arrojada, é um time multidisciplinar. À medida que a gente se encaminha para resolver problemas complexos, a gente também precisa olhar para isso com várias lentes. Se você está lá na administração, vê algum amigo de design, com algum amigo de computação, com um amigo de direito, se for o caso, ou alguém da geografia, monta um time que consiga olhar para um determinado problema, né? E incorporar naquela solução esse olhar mais múltiplo. O ano passado eu participei da turma de Projetão Economia Criativa, né, que é uma turma que a gente tinha no NIAT, Cefis, CE, e a gente recebeu majoritariamente alunos das humanidades, ali CAC, Cefis, CCSA, eu acho que teve aluno do Centro de Educação também, e a gente teve soluções incríveis, né? Então é importante a gente ver que todo mundo precisa, né, pode ser impactado por isso. Segundo, acho que é dar uma lida no edital, porque tem questões do edital de 2020. Porque existem algumas questões formais que elas vão continuar, né? A gente quer muito aproximar esses estudantes com perfil empreendedor, inovador, dos pesquisadores e professores. A gente quer que eles consigam pensar nessas soluções e fortalecer essa solução com aquele conhecimento, com aquela pesquisa que está sendo feita na universidade. Então é por isso que um dos critérios de pontuação a mais do edital era se a proposta possui uma mentoria técnica. O que é essa mentoria técnica? É quando a equipe dizia, olha, a nossa solução está sendo desenvolvida em parceria com o pesquisador, o grupo ou o laboratório de pesquisa. Então isso realmente é algo que a gente quer que os alunos se engajem. A pessoa quer fazer, mas está meio perdida. Existe algum tipo de orientação? Esse ano a gente fez uma live aqui no Instagram, né, no perfil da Positiva, a gente foi explicando os pontos do edital. Dúvidas que iam chegando, a gente ia respondendo, a gente ia encaminhando isso. A gente viu muitos professores engajados, né, com os mentores também participando ativamente e tal. A gente não previu essa pré-capacitação. O que a gente quer fazer é oferecer essa imersão, Vitória, que a gente começou esse semestre, a gente quer fazer essa imersão semestralmente, né, como uma forma de ampliar essas discussões. Projetão tem, no SIM, são 3, eu acho. Caruaru, Projetão Economia Criativa. Tem um programa chamado Residências Empreendedoras, que é um programa de extensão entre o CCSA e o CTG. Então, já existem várias atividades de empreendedorismo, onde os alunos já fecham a ideia, eles já têm uma proposta, né, eles já validaram com algum cliente inicial. Né? Então, esse público é um público que já deve estar aí bem, assim, com a antena ligada, porque eles são um público que certamente mais rapidamente se adequariam ao edital. O aluno Ederson, ele pergunta, a UFPE planeja criar espaços físicos para as empresas que saíram da incubadora? Já falou um pouquinho desse espaço que a gente vai ter, né? Seria isso, por aí, lá na Sudene? Seria lá na Sudene, exatamente. E também porque isso vai funcionar como uma forma de gerar uma sustentabilidade financeira para a manutenção do prédio, né? Porque como são empresas associadas, então vai ter um contrato, vai ter aluguel, né? Vai ter tudo isso. Então, sim, esse espaço físico ele está previsto. Eu queria falar um pouquinho agora das empresas juniores. Tem tudo a ver com elas, essa iniciativa, o programa. A gente, enquanto DINE, já vem namorando as EJs há um tempo, né? A gente, em 2019, a gente teve o desafio do empreendedorismo jovem. Então, a gente teve 6 EJs inscritas, depois 3 foram para a final, né? E eram EJ, uma do CAV, o Campus Acadêmico de Vitória, uma do Cefis, que era a Etos, e uma do CAC, que era a Arco, né? E aí as 3 foram as finalistas e a gente fez lá a cerimônia, já com o professor Alfredo, o professor Sama, né, que é o proreitor de Extensão e Cultura. As EJs, elas são vinculadas à universidade pela Proesc, né? A Proesc que organiza isso, que faz o edital de cadastramento, né, e tudo mais. Certo. E quando foi agora, no desenho do polo, a gente viu que nós temos EJs
que são muito bem capacitadas em algumas áreas que são importantíssimas para formar uma startup. Uhum. E a gente montou um edital justamente em cima Uhum. desses eixos, né, que é direito empresarial, gestão empresarial e marketing e comunicação. E é um quarto Uhum. eixo, que é a gestão operacional do próprio polo, ou seja, para trabalhar com a equipe da DIN. Foi um edital que a gente contou com muito apoio da Proesc na divulgação, foi um apoio Uhum. mútuo aí, porque uma das condições do edital é que essas EJs estivessem no processo de registro junto à Uhum. Proesc. E no final, a gente chegou no número de EJs, né, de 5 Uhum. EJs aprovadas para essas 4 áreas. Né? Uhum. A Bevilacqua, lá do CCJ, né, Centro de Ciências Jurídicas, a Uhum. Ciclo, do CTG, a ACE, do CCSA, a Elementos, que são dos alunos de Bioquímica, e a Arco, lá do CAC. Né? Então, Uhum. essas 5 EJs, elas vão atuar com a gente, algumas atuando na formação das startups, promovendo esse treinamento, e outras Uhum. trabalhando com a Uhum. gente na gestão do polo. Uma das coisas que a gente quis ter era alguém da Arco junto com a gente, justamente para pensar de maneira mais Uhum. ágil essa modelagem do espaço que seja mais conveniente para a gente ter uma Uhum. atividade de incubação sendo tocada, né? Alunos da segunda entrada de 2020 que não possuem vínculo, porque você ainda não entrou, não está com vínculo, né? Ativo na UFPE, o vínculo não está ativo. Eles podem participar desses projetos? Para os que estão em marcha nesse ano, não, porque eles já começaram desde maio, Uhum. né? Mas Uhum. para o ano que vem, sim, porque, bom, se na pior das hipóteses, 2020.4, ou segundo semestre remoto, né, que vai contemplar esses alunos de segunda entrada, começa em janeiro, eu acredito, né? Como esses editais eles vão abrir no final do primeiro semestre de 2021, é a Uhum. janela para, inclusive, já pegar alunos de 2021 Uhum. também. Um outro componente do ecossistema é o parceiro, né? Quais são as empresas parceiras que a gente já tem, ou as instituições parceiras? Desde a da fase de seleção, quer dizer, desde o nosso treinamento enquanto equipe Uhum. Dini, né, a gente recorreu ao Uhum. Silvio Vital. Na época ele estava no Armazém da Criatividade, que é Uhum. o braço do Porto Digital lá em Lá em Caruaru. Caruaru. Ele já tem uma forte articulação com o CAA, o Uhum. campus acadêmico do Agreste. A gente também chegou no Sebrae Lab. O Silvio hoje ele não está mais no Armazém da Criatividade, ele está frente Uhum. da Garoa, que é uma iniciativa que começou virtualmente também, é uma incubadora de agrotech, Uhum. né? Então ela Uhum. tem o foco em atender o interior de Pernambuco para desenvolver startups relacionadas ao agro. O Sebrae Lab, que é um outro braço, um outro parceiro assim, sem medida para o que Uhum. a gente vem Uhum. fazendo, e é em especial, né, a Conceição Moraes, que eu já falei dela aqui mais cedo, é um outro super parceiro porque o Sebrae Lab ele também está atuando nessas trilhas de formação, oferecendo, né, componentes para essa formação. A Uhum. gente também contou durante a seleção, ou seja, durante os pitches lá do edital, com o ITEP, através do Osiris Cunha, que foi nosso ex-aluno de doutorado, foi meu colega de doutorado em administração e agora Uhum. está no ITEP, com a Uhum. Sequiti, né, Fernanda Muniz. Tivemos investidores privados, tivemos pessoas relacionadas a organizações que atuam no ecossistema, tivemos professores Uhum. das áreas de empreendedorismo e inovação que não compõem a DINE, mas que têm vasta experiência com isso. Uhum. Parte da equipe da DINE e da ProPesquina, porque a gente também tem a Shirley Cruz, né, coordenadora de prospecção e articulação, uma atividade importantíssima hoje em dia de fazer acontecer essa relação da universidade com as empresas. E ela tem um papel muito Gosto ativo muito. na REP, que é a Rede Uhum. Pernambucana de Ecossistemas, né? Uhum. Isso começou com a encomenda da Secti para o Sebrae Lab, então acho que há uns 2 anos essa conversa vem acontecendo, que era tentar juntar as incubadoras. Depois viram que não era só juntar as incubadoras, porque a incubadora não funciona sozinha, ela funciona em rede. Então, quais são as outras instituições? E quando você vê o sistema, o ecossistema de inovação, ele começa a ganhar um corpo, e aí agora chegou na REP, né, que é a Rede Pernambucana de Ecossistemas, que eu acho que em breve o seu lançamento oficial vai acontecer. Tivemos alguns técnicos que foram visitar o ecossistema de Florianópolis, dentro de uma missão proposta pelo Sebrae Lab. Então, realmente, essas parcerias elas são importantes para dinamizar o desenvolvimento, né, dessa formação. Antes de começar essa live, a gente conversou um pouquinho e você, professor Roberto, falava de livros que serão lançados na área de empreendedorismo. Fala um pouquinho desses livros para quem tem interesse no tema.
A gente está agora no encerramento, Vitória, de um projeto financiado pela Comunidade Europeia, né, pelo Fundo Erasmus+. É um projeto chamado Listo. Para quem tiver curiosidade, nós temos um perfil no Instagram também, que essa agenda a gente vai divulgar por lá, Listo Project. E é um projeto com vários eixos, mas 3 que se relacionam diretamente com o que a gente está comentando aqui, né? Um que é o de educação empreendedora, e aí a gente teve em 2019 um piloto de um curso, tivemos 2 pilotos, na verdade, aqui em Recife, de um curso internacional e virtual de empreendedorismo e inovação, onde a gente precisava, enquanto projeto, entender como fazer isso acontecer, né? Então, ao todo, são 10 universidades, 6 países, e foram uns 80, 90 alunos. E a gente viu que a coisa funcionou, então vamos lá, vamos fazer em 2020, de novo. E aí a gente começou em dia 4 de março, eu acho, tivemos uma aula, veio a pandemia, né? Na verdade, os parceiros europeus já estavam, todo mundo já estava realmente em casa, e a gente ainda, a América do Sul, né, ainda estava indo para a universidade, mas a partir da segunda aula o curso ficou 100% virtual. E aí esse ano a nossa turma teve mais de 100 alunos. É um curso voltado para a criação, baseado no Design Thinking, na metodologia de desenvolvimento ágil. E os times eram formados por alunos de diferentes instituições, né? Do Brasil, Argentina, Uruguai, Espanha, Suécia e Holanda. Então esse foi um eixo, né? Desse eixo vai sair um handbook sobre sala de aula virtual. E esse handbook, ele vai ser lançado em português, inglês e espanhol. Só complementando, Vitória. Aí um outro eixo é um eixo da relação universidade e empresa. Também teremos um handbook sobre isso. E o terceiro eixo é o eixo da universidade empreendedora, onde nós vamos lançar um toolkit, um guia de ferramentas sobre como fomentar essa relação. Então, serão por meio de webinars que vão acontecer no final de setembro, início de outubro. Estamos a todo vapor fechando isso tudo. E é mais um momento importante para a gente colher, obter informação. O lançamento é mais ou menos quando desses livros? Olha, Vitória, eu acredito que na última semana de setembro. Serão 3 webinars diferentes, cada um com um eixo desse que eu falei, né? Educação empreendedora. Agora? Isso. Educação empreendedora, relação universidade e empresa e universidade empreendedora. E o acesso a esses livros? Vai ser por download, né? São e-books gratuitos na página do projeto. Aí, quem tiver interesse, só seguir o Listo Project, que a gente vai divulgar essas datas, links, tudo por lá. Professor, chegando já ao fim, mas para a sua mensagem final sobre o programa, que é o tema da nossa live. Obrigado. Em nome de toda a equipe ProPesqui e DIN, a gente agradece essa chance de falar sobre o programa. Para os alunos que passaram por aqui e também para os professores, para estimular o empreendedorismo e a inovação. Então, encarem esse desafio como um desafio não só de arrumar um emprego, como a gente fala, aquele empreendedorismo de necessidade, mas como uma oportunidade de vocês trilharem um caminho planejado, um caminho criando uma empresa de valor, com valor agregado e que gere um diferencial para a realidade local, né? Bem rápido, em breve a ProPesqui vai lançar 3 vitrines virtuais. A nossa vitrine tecnológica, com as patentes já concedidas para a UFPE, a vitrine das startups que estão pré-incubadas e incubadas, e em parceria com a Proesc, a vitrine das EJs. Então vai ser um formato aí da gente apresentar para a sociedade essas iniciativas empresariais, né, que a gente vem tocando para o desenvolvimento do empreendedorismo e inovação. Então em breve a gente terá essa novidade também. Obrigada mais uma vez e obrigada a vocês também que acompanharam. Um abraço. Obrigado a todo mundo, uma boa tarde, um abraço.